E tudo isso para falar sobre as doenças psicossomáticas. Não sei se alguém já ouviu falar sobre. Nosso corpo, ele manifesta doenças, mas essas quase que, não vou chutar 100%, mas 99%, ela começa na nossa mente. A gente acha que não, mas a nossa mente é a principal movedora de todo o nosso corpo físico. Então, tendo essas doenças psicossomáticas, o nosso corpo acaba sendo afetado. Vou falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas. Elas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença física. Também chamado de transtorno de somatização, nesse processo a pessoa costuma apresentar múltiplas queixas físicas em diferentes locais do corpo e não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. Um exemplo é a fibromialgia. Essa doença ela é uma incógnita para a medicina. Ainda não conseguiram determinar a causa dela. Muitas vezes acontece que é uma pessoa muito rígida, uma pessoa que não tem flexibilidade, uma pessoa que fica somatizando, pensando demais sobre isso e acaba afetando o nosso corpo inteiro, que é a fibromialgia, para quem não sabe, é uma dor que dá no corpo inteiro. É o corpo inteiro da pessoa que dói. E aí, por que isso acontece? Será que está se alimentando bem? Não só do físico, do alimento, mas das emoções, dos conteúdos que absorve? Doenças psiquiátricas facilitam o desenvolvimento da somatização, como a depressão, a ansiedade, o estresse e as situações que geralmente estão associadas ao desenvolvimento incluem sobrecarga profissional, eventos traumáticos prévios, seja na infância ou na vida adulta, vítimas de violência psicológica, física ou sexual, sofrimento psicológico de qualquer tipo associado à dificuldade de falar sobre o assunto ou à tendência de isolar socialmente, e quando a pessoa se encontra em situações de estresse ou pressão emocional. Então, tudo isso aqui poderia ser resolvido se as pessoas conseguissem expor mais, conversar mais. Como eu falei na minha última palestra, a gente aqui na casa a gente tem conversa fraterna, dividindo o nosso fardo, dividindo o nosso peso, as coisas ficam mais leves. A gente consegue melhorar o nosso físico, o nosso emocional. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente conseguir se abrir para um estranho ou falar sobre, mas talvez só de falar você já consiga, se ouvindo, já resolver o problema. E o excesso desse problema acarreta tudo aquilo que eu falei antes. Pode acarretar muita sobrecarga no nosso corpo e ele não conseguir dar conta. E a gente precisa dele. E muitas dessas doenças psicossomáticas, nós mesmos nos causamos pelas monoideias que a gente tem. A gente acaba achando que a gente não vai conseguir resolver aquilo. Mas daí depois passa um tempo, tu olha para trás, nossa, era só isso. Eu fiquei pensando e era só isso. Tem muitos problemas, muitas causas que são extremamente graves. Não estou menosprezando o sofrimento de ninguém. Mas dividindo, conseguindo mostrar para alguém, ou se ouvir, a gente acaba conseguindo resolver às vezes. Não só resolver, mas tornar mais leve. Tem muitas coisas que a gente vai carregar para a vida toda, mas ela vai estar ali. Eu posso escolher se eu vou usar ela para eu evoluir, ou vou usar ela para eu continuar sofrendo, querendo ou não conseguindo melhorar. Um corpo doente reflete uma alma enferma. Isso demonstra que os sofrimentos morais enfraquecem o organismo, debilitam certos órgãos, imprimindo ao corpo físico uma velhice precoce. As emoções desagradáveis e tristes predispõem o organismo à doença. Quando os sentimentos agradáveis produzem saúde, alegria e bem-estar. Então, momentos bons, momentos felizes vão, querendo ou não, acarretar boas coisas dentro da gente. É a mesma coisa do contrário. A maior parte das enfermidades tem como causa uma perturbação nervosa ou uma vida psíquica mal vivida e irregular. Algumas dessas doenças são produto de um espírito viciado, desorganizado e cheio de manias, cismas e males imaginários. Como eu falei, a maioria começa da nossa mente. Às vezes é uma formiga, a gente vai alimentando a formiga vira um bichinho maior, quando vê já está maior que uma baleia. Nós mesmos vamos alimentando isso. E algumas, eu vou mostrar ali na frente, que alguns pensamentos, algumas coisas, geram determinados locais físicos, essas doenças psicossomáticas. Emoções e corpo físico.
Muitas vezes os problemas de algum órgão está acarretado com esse tipo de pensamento. Bexigas e rins. Gente, não é regra, não é martelo, não é jurídico isso. Tem exceções. Mas muitas vezes é sobre esses pensamentos que nossas partes corporais elas sofrem. Quando a bexiga está inflamada, sentimos ardor ao urinar e isso demonstra claramente a dificuldade em relaxar. Já os rins representam o âmbito da parceria com os relacionamentos interpessoais. Eu quero que cada um leve para si o que está acarretando nesse momento. Se alguém está com alguma questão física, algum problema em algum órgão, tenta ver se é realmente isso que está acontecendo. Se essa falta de relaxamento ou pensamentos que é o que está acontecendo nessa parte do corpo. A boca e os dentes representam a preocupação com a família. Se você é o responsável por tomar as decisões, é propenso a ter sensibilidade nessa região. Cabeça, ou dores na cabeça. A dor de cabeça durante a lição de casa ou quando está trabalhando frente à tela do computador revelam que você não está disposto a fazer aquilo naquele momento. Então fica entre razão e emoção. Quando a gente está muito concentrado ou muito preso nesse ter que fazer, muitas vezes a gente acaba ficando tenso. Também a gente franze o senho, a gente fica focado nessa parte. Muitas vezes acaba causando dor de cabeça. O fígado. Os distúrbios hepáticos surgem quando alguém está com dificuldade em se desintoxicar, discriminar ou avaliar, separar o que é venenoso daquilo que não é, já que o fígado avalia o que nos serve ou não, o que é útil e o que é inútil. A laringe e a garganta, isso aqui pode entrar também o hipotiroidismo, qualquer doença que está relacionada a essa região. Sintomas que aparecem nessa região geralmente atingem pessoa teimosa, que possui algum tipo de dificuldade em liberar a criatividade. Esse ano eu fiquei 15 dias sem falar, fiquei como sem voz, literalmente sem voz. E realmente eu estava numa teimosia, autoteimosia, uma dificuldade em liberar essas coisas que estavam em mim, e o que aconteceu? Eu fiquei sem voz. Eu não consegui liberar antes, então, não precisa, né? Fica sem. Então, são as nossas escolhas que acabam, querendo ou não, afetando o nosso físico.